Nós vamos tratar hoje dos 5 solas, bem brevemente. Eu quero gastar um tempo aí mostrando para vocês o impacto dessas afirmações doutrinais na cultura europeia nos séculos XVI e XVII. Isso é importante porque, ainda que o cerne da nossa fé sejam afirmações quanto a quem é Deus e como Ele salva pecadores e como Ele se revela, essas afirmações elas têm um impacto na nossa vida e no próprio mundo. Então, convencionou-se resumir a fé que é redescoberta na Reforma no século XVI em 5 afirmações. Elas são geralmente escritas em latim ou resumidas em latim, ou seja, somente Escritura, né, tradução para português, somente Escritura, somente Cristo, somente graça, somente a fé, somente a glória de Deus. Então, já há bastante tempo, no mundo de fala inglesa, no mundo de fala portuguesa, no mundo de fala alemã, convencionou-se resumir o pensamento daqueles que vieram depois de Lutero, daqueles que vieram depois de Calvino, nessas afirmações. Então, por somente Escritura, ou latim sola Scriptura, buscava-se afirmar, ou busca-se afirmar, a autoridade inconteste da Sagrada Escritura. A noção é que a Escritura é a palavra de Deus, é a palavra de Deus inspirada pelo próprio Deus, soprada pelo próprio Deus. Essa palavra é onde nós encontramos vida e nós devemos meditar nessa palavra, nós devemos ouvir essa palavra, ou colocando de uma forma mais radical, é nessa palavra, na Sagrada Escritura, que nós encontramos Deus e somente nela. Nós não encontramos Deus e Cristo em nenhum outro lugar, nem na criação, nem na história maior, nem em nossa história pessoal. Nós não encontramos Cristo na lei moral gravada, o senso moral gravado em cada um de nós. Nós encontramos Deus e Cristo apenas na Sagrada Escritura. Então, por sola Escritura, os reformadores, Lutero e Calvino e seus seguidores, queriam afirmar que tudo que nós precisamos saber, ou o lugar onde nós precisamos saber sobre Deus e salvação, é a Sagrada Escritura. Para lembrar da imagem bonita de Lutero, a Sagrada Escritura é o bercinho que Deus criou para que Cristo repouse nela. E aqui a gente tem que lembrar que a tradição da Reforma enfatiza sola Escritura, não nuda Escritura. A ideia de nuda Escritura é conectada com os anabatistas, aquele povo barulhento e ruidoso do século XVI, e depois com o movimento ligado ao fundamentalismo americano, século XIX e século XX. Nuda Escritura diz que a gente não precisa de nenhuma outra fonte de informação, nós não precisamos aprender de nenhuma outra fonte, somente a Escritura. A Escritura não é só suficiente, mas ela é completa, não há necessidade de ler nada, estudar nada. Deus vai falar na Escritura somente, só na Escritura. Mas a própria Escritura vai lembrar que a Escritura, a palavra de Deus, ela é interpretada junto com o povo de Deus. Povo de Deus do presente, povo de Deus do passado. Então, sola Escritura lembra que, se de um lado a Escritura é a autoridade máxima da igreja, é o juiz último de toda a controvérsia dentro da igreja cristã, do outro lado, a Escritura ela é interpretada por meio da tradição. Os reformadores, Lutero e Calvino, eram homens da tradição. Eles não descartaram a tradição. Eles, ao lutar contra o que eles entendiam que era um pensamento ligado à igreja medieval equivocado, no caminho da salvação, ou na visão de vida cristã, por exemplo, para ficar em 2 tópicos, eles descartaram escritores medievais, como Pedro Lombardo e Tomás de Aquino, mas eles buscaram apoio, eles se apoiaram em escritores do passado como Irineu de Leão, Agostinho de Hipona, João Crisóstomo, Basílio de Cesareia e também alguns medievais como Bernardo de Clairvaux e Anselmo de Cantuária. Então, a sola Escritura, a afirmação sola Escritura ou somente Escritura, ela não elimina ou ela não torna desnecessário o acesso à tradição cristã, a interação com a tradição cristã. Na verdade, para nós afirmarmos sola Escritura, a gente vai precisar de ajuda de uma multidão de vozes, algumas delas que já morreram no passado, mas continuam falando conosco por meio dos seus textos escritos. Solo Cristo é a afirmação de que a fé e a graça provém apenas de Jesus Cristo, é por meio da vida e morte de Jesus que nós somos estabelecidos como novos homens e novas mulheres, e somente Cristo é a revelação máxima de Deus.
Os medievais tentariam chegar a Deus, por exemplo, por legalismo, ou por misticismo, ou por especulação teológica, mas o lugar onde Deus se encontra é no lugar de propiciação, isto é na cruz de Cristo, ou é diante da cruz de Cristo. Então os reformadores afirmaram, eu quero mostrar isso daqui a pouco visualmente para vocês, a absoluta centralidade da cruz. Para os reformadores, a cruz ou ainda é, o símbolo máximo da fé cristã. A cruz é que representa a fé cristã. O sacrifício, é no sacrifício vergonhoso de Jesus Cristo que nós temos salvação, é que nós encontramos salvação. É na fraqueza de Deus na cruz é que nós somos salvos, nós somos transformados em novos homens, novas mulheres. Então, para lembrar de um poema antigo, enquanto os deuses desse mundo se assentam nos seus tronos, o nosso Deus cambaleia na direção do Gólgota. Mas é na fraqueza de Deus, em Cristo Jesus, que nós somos salvos. É por meio da fraqueza de Deus que o diabo é derrotado. Então, os reformadores vigorosamente afirmaram que a Cristo somente é o centro da nossa fé. A Escritura revela-nos sobre Cristo, e ao aprendermos de Cristo da Escritura, nós descobrimos que o clímax de toda a Escritura é o sacrifício sangrento que Cristo fez na cruz do Calvário. Nós recebemos esse sacrifício sangrento por pura graça. Os reformadores, então, eles descartaram qualquer tipo de cooperação, qualquer tipo de ajuda que o ser humano pudesse conceder a Deus para que ele salvasse o gênero humano. A encarnação de Jesus Cristo por meio do Espírito Santo, a sua crucificação, o receber a ira de Deus, esgotar a ira de Deus no Calvário, sua ressurreição triunfante, sem cooperação humana, sua ascensão aos céus, todos esses eventos conectados com Cristo reenfatizam para a gente que o que provém da cruz para nós é pura graça. Para usar a linguagem de Paulo em Romanos 3, é graça gratuita. O ser humano não faz nada, ele não tem como cooperar com Deus, não há, Deus faz a sua parte, o homem faz a parte dele. Não, tudo é feito por Deus em Cristo, e aquilo que Deus intenta oferecer para os seres humanos é pura graça, é puro favor divino, é livre graça de Deus, não é condicionada a algo que a gente faça ou deixe de fazer. E o meio para receber essa graça é, como os reformadores bem colocaram, somente pela fé, sola fide. Isto é, o ser humano não se encontra com Deus por meio de Jesus, não se torna uma nova criação pelo que Cristo fez na cruz, por meio de alguma ação que ele faça, de alguma virtude que ele tenha. Por exemplo, na Idade Média, havia a ideia de que os seres humanos são salvos pela fé e pelo amor. Então, na verdade, a graça é concedida não só por aquele que permanece crendo, mas pelo aquele que chega a algum tipo de amor, alcança ou tem a capacidade de ter algum tipo de amor estável. Logo, Deus vai ser gracioso para com essa pessoa. Mas quem consegue ter fé, uma fé vigorosa o tempo todo? Quem nunca experimentou crises de fé? E será que a gente consegue amar intencionalmente, amar absolutamente a Deus e a coisa criada o tempo todo? Logo, a noção medieval de que o crente ele é salvo, ele é recebido por Deus por algum tipo de fé mais amor, foi totalmente descartada pelos reformadores. Sola fide, corretamente entendida, lembra que o pecador, diante da cruz e diante da exposição à graça de Deus, o que é requerido dele é o reconhecimento que ele não tem mérito nenhum em si mesmo, ele não tem bem nenhum em si mesmo para barganhar com Deus. Antes, tudo que ele precisa para entrar numa relação correta com Deus por meio de Cristo foi alcançado na cruz pelo próprio Cristo. Então, sola fide é o reconhecimento que a gente não tem nada. É literalmente estender mãos na direção da cruz, esperando que a gente seja revestido pelo que Deus fez em Cristo Jesus. Então, a sola fide, ou somente a fé, é a autodenúncia, é o reconhecimento que o ser humano não tem mérito nenhum. E para problematizar ainda a questão do sola fide, somente a fé, os reformadores também entenderam que a mesma fé que é requerida de homens e mulheres em pecado é um dom gratuito, é algo divinamente concedido. A gente aqui pode pensar em Hebreus capítulo 11, nós temos uma impressionante galeria de heróis da fé ali,
Abraão, Moisés, Raabe, Sansão, profetas, etc. E essa fé é destacada, essa fé é valorizada, essa fé é apontada como a virtude que todo o crente deve ter, mas ao final da argumentação, no capítulo 12, o apóstolo vai dizer que Cristo foi o autor e consumador da fé de todos aqueles heróis e de todo aquele que crê em Jesus também hoje. Em outras palavras, os reformadores, para seguir a doutrina bíblica, afirmaram que, ao mesmo tempo que o evangelho exige fé da gente, de homens e mulheres pecadores, do outro lado, essa fé, quando suscitada, ela é divinamente concedida, ela é dada como um dom gratuito para aquele que vai se achegar a Jesus Cristo. Com isso, todo mérito, toda obra é claramente rejeitada na obra dos reformadores, Lutero, Calvino e seus seguidores. E, por último, sobretudo no ramo influenciado por João Calvino, famoso reformador francês, mas também naqueles influenciados por Lutero, afirmava-se que a Deus deve ser dada toda a glória, ou afirma-se que a Deus deve ser dada toda a glória. Se esse Deus se revela na Escritura, uma revelação completamente confiável, e nessa Escritura a gente encontra no centro dela a cruz de Cristo, e por meio da cruz a gente recebe graça, e o que é exigido da gente é que a gente creia apenas nessa graça, e Deus nos dá a capacidade de crer e se manter crendo nessa graça, então a gente tem que celebrar a Deus, a gente tem que dar toda a glória a Ele, todo o louvor a Ele. O louvor deve ser dado no nosso culto público, o louvor deve ser dado nas nossas relações familiares, o louvor deve ser dado daquilo que a gente faz para Deus na criação. Em outras palavras, nós buscamos e ansiamos pela glória de Deus em tudo que fazemos. E um ponto importante aqui é que a nossa busca pela glória de Deus não acrescenta nada a Deus. Deus já é suficiente em si mesmo. Deus tem toda a glória em si mesmo. Deus já tem contentamento em si mesmo. Então, a nossa busca pela glória de Deus não acrescenta nada a Ele. Mas porque Deus, Ele é o único Deus que existe, Ele tem o direito e nós temos o dever de celebrar o nome dEle e dar toda a glória a Ele. E mais do que isso, quando nós damos glória a Deus, nós vivemos para a glória dEle, nós celebramos os atos dEle, quem Ele é, a gente está imitando Deus de forma mais profunda. Na medida que o Espírito dá glória ao Filho, o Filho dá glória ao Pai, o Pai concede glória ao Espírito, e cada pessoa da Trindade Santa comunica glória a outra e dá destaque a outra. Então, quando nós celebramos a glória de Deus, nós estamos reconhecendo que Deus é Deus, só Ele tem toda a majestade, só Ele é digno de toda a glória em toda a criação, mas nós também estamos imitando Deus da forma mais profunda ao celebrar a glória dEle. Uma última palavra, pode parecer estranho para a gente, mas nenhum reformador escreveu um tratado sobre os 5 solas na Reforma. A gente não tem um livro, um texto, um registro que mostre os reformadores tratando desses 5 lemas da Reforma Protestante do século XVI. Na verdade, ainda que esses temas estejam presentes nos sermões, nos tratados, nas cartas, nos hinos da Reforma do século XVI, foi só apenas em 1916 que um luterano chamado Theodor Engelder, ele resumiu o ensino de Lutero por meio de 3 afirmações, ou seja, somente a Escritura, somente a graça, somente a fé. Em 1934, um teólogo suíço, conectado à Igreja Reformada, Emil Brunner, numa das suas obras menciona sola gratia, sola fide, soli deo gloria. Mais adiante, comentando a obra de outro escritor chamado Karl Barth, ele vai mencionar sola gratia, solo Christus, soli deo gloria. E em 1990, por incrível que pareça, um escritor chamado Gordon Rupp, ele, ao resumir a obra de Calvino, ele vai dizer que nos escritos de Calvino são encontrados palavras de ordem da Reforma, ou seja, sola fide, sola gratia, sola Scriptura e soli deo gloria. Em outras palavras, ainda que esses lemas resumam o pensamento da Reforma, eles não foram tratados sistematicamente pelos reformadores, mas a partir do século XX, esses lemas foram usados como uma forma de resumir o pensamento da mensagem redescoberta por Lutero, Calvino, Zwinglio, Butzer, Bullinger e tantos outros na Sagrada Escritura. E o que eu queria fazer hoje à tarde com os irmãos e irmãs é tentar destacar para vocês qual o impacto dessas crenças
na cultura europeia dos séculos XVI e XVII. A nossa tendência, pelo menos no momento que nós encontramos o protestantismo, é focar mais a soteriologia, isto é, a doutrina da salvação, e a eclesiologia, isto é, a doutrina da igreja. Então, grande parte dos nossos debates e pesquisas e reflexões tem a ver, nos últimos 20 anos, basicamente com como nós somos salvos, como podemos encontrar salvação. Muitos entre nós aqui foram criados em contexto em que a salvação era resumida muito mal numa questão do pregador fazer um apelo bem emocional no final do culto, chamar pessoas à frente, pessoas se decidirem, elas aceitaram Jesus uma vez salvo, salvo para sempre. Ok, toda essa era a visão de salvação. Aí, a partir da década de 80, 90, alguns escritores na Inglaterra, na América, J. Packer, Martin Lloyd-Jones, depois John MacArthur, John Piper, entre outros, Ian Murray, na Escócia, começaram a redescobrir a teologia da reforma. Isso criou um grande impacto na cultura evangélica, no mundo de fala inglesa e entre nós de fala portuguesa também. E aí se descobriu que a salvação é muito mais dramática e elaborada do que uma simples questão de, atendendo ao apelo do pastor, ir à frente, receber a oração e ouvir do pastor que agora os pecados dele foram perdoados, dessa pessoa, e uma vez salvo, essa pessoa vai ser salva para sempre. Descobriu-se agora que o ser humano ele é totalmente depravado, isto é, todas as esferas do ser humano, tudo que constitui o ser humano, mente, intelecto, a vontade, o corpo, foram afetados pelo pecado, são escravizados ao pecado. O ser humano está morto em seus delitos e pecados. E morto é morto. Ele não está na UTI. Ele já está no necrotério ali, necrosado, já morto. Ele precisa que um poder maior venha e infunda vida a esse morto para que ele reviva e veja, de fato, a luz. E a partir daí, aquilo que se convencionou chamar de tulip, né? A depravação total, eleição incondicional, graça irresistível, expiação definida, a perseverança dos santos foi redescoberta pela igreja no mundo de fala inglesa, no mundo de fala portuguesa, como um rachilho de fogo incendiando toda a floresta, iluminando toda a floresta. A partir daí, então, depois de uns 20 anos de caminhada, começou-se a pensar, então, nas implicações dessas doutrinas para a doutrina da igreja. O que significa para a igreja essas afirmações de que o ser humano era mau, era escravo dos seus delitos e pecados, ele chega à fé não pela sua capacidade, mas porque Deus o elegeu e Deus o atrai graciosamente para si, e o sacrifício de Cristo é plenamente eficaz nesses que chegam à salvação e eles vão perseverar na santidade até o fim das suas vidas. Qual a implicação disso para a igreja? Então, há alguns anos atrás, uns 10, 15 anos atrás, começou-se a escrever bastante, autores como Mark Dever, por exemplo, das implicações do ensino da reforma para a estrutura da igreja. Aí começa-se a falar, então, de igreja saudável, uma igreja que privilegia uma doutrina, uma compreensão bíblica sobre Deus e sua obra, uma noção de conversão, de evangelização, de pregação expositiva, de organização da igreja local, de disciplina e membresia, e etc., etc. Mas, mais recentemente, e eu me incluo nessa história toda, ela é minha história pessoal, vários teólogos no mundo de fala inglesa começaram a repensar a relação agora dessa igreja reformada com o mundo. Qual é a relação da igreja com o mundo? É uma relação de retraimento, como no protestantismo mais antigo, em que criava-se uma série de subculturas. Os cristãos evitavam o cinema, evitavam os esportes, evitavam o entretenimento, mas eles criavam filmes evangélicos, muitas vezes toscos e simplórios e mal feitos. Eles compunham os seus heavy metals, os seus blues, os seus rock progressivos. Ao mesmo tempo que eles rejeitavam a cultura mais ampla, eles buscavam refúgio na igreja e reproduziam dentro da igreja um tipo de subcultura. Será que esse é o modelo da igreja da reforma? De jeito nenhum. Eu quero expor para vocês, então, o impacto da gloriosa mensagem da reforma no mundo europeu do século XVI. Antes da gente adentrar, então, um ponto aqui, e a gente vai tentar mapear o impacto da reforma, por exemplo, nas pinturas e na arte, na economia, política, literatura, etc. e tal, é necessário começar do começo.
Os reformadores, eles afirmaram alguns princípios básicos da relação do cristão com o mundo. Aqui a gente tem que lembrar que, ainda que muitos crentes tomem a palavra bíblica mundo no sentido pejorativo, um dos significados da palavra no Novo Testamento, mundo, é a criação de Deus. É o mundo criado por Deus. Não apenas um sistema contra Deus, o anti-Deus e anticristo, mas às vezes a palavra mundo ela é citada como o universo criado por Deus. Então os reformadores, aprendendo da Sagrada Escritura, passaram a aceitar o mundo como ele é. O mundo originalmente foi criado por Deus. E quando a gente lê Gênesis, e a gente não pode se perder na massa de debates científicos que às vezes parecem colocar um monte de coisas pesadas em cima daquele texto tão bonito da Escritura, a gente tem que lembrar que em Gênesis, no princípio era Deus, no princípio só Deus existia, não existia tempo, não existia energia, não existia matéria, só Deus existia, e Deus deu uma ordem, tudo foi criado, todo o universo é reputado, toda a criação, todos os detalhes da criação são reputados como bons, e aí quando Deus cria o ser humano, ele vai dizer que esse ser humano é muito bom. E os reformadores abraçaram essa noção. O mundo foi criado por Deus. O mundo foi criado por Deus muito bom ou muito belo. E mais do que isso, um ponto importantíssimo para os reformadores é que Deus, por meio da sua providência, mesmo que o mundo tenha caído, continua cuidando do mundo. Então, os reformadores aceitaram o mundo como criação divina, o mundo ainda sob o cuidado divino, mesmo corrompido e carente de restauração. Como Calvino vai dizer nas Institutas, o mundo é caído por causa da queda de nossos primeiros pais, Adão e Eva. O mundo foi manchado pelo pecado, mas o mundo não foi obliterado, não foi apagado pelo pecado. Deus, o Deus Criador, ainda preserva elementos de bondade, de beleza, de verdade, de integridade em toda a criação. E Deus preserva esses elementos por meio da sua providência. Então, se o mundo hoje é corrompido e carente de restauração, do outro lado, Deus ainda é o Criador, Deus ainda é o sustentador da criação, Deus ainda preserva esses elementos de beleza, de verdade e de integridade e originalidade na criação. Por isso, os reformadores ansiaram por glorificar a Deus no mundo. Eles entenderam que o cristão, todo cristão, tem um chamado para dar glória a Deus no mundo. Então, Lutero e Calvino vão falar de um senso de vocação que Deus dá a todo cristão. A ideia aqui que todo cristão, todo homem cristão, toda mulher cristã, ele é não só chamado para a salvação, mas Deus grava nesse ser humano, Deus concede a esse ser humano um senso de chamado. Então, a ideia aqui é que não apenas o pastor, o pensador cristão tem um propósito na vida, mas todo crente tem um propósito, tem um chamado na vida. Desde daquele chamado mais simples ao mais elaborado, mais sofisticado. Todo o trabalho agora passa a ter dignidade a partir da teologia da reforma. Não só o trabalho intelectual, que era valorizado na Idade Média, mas o trabalho braçal agora é visto no mesmo pé de igualdade que o trabalho intelectual. Todo o trabalho, todo o serviço redunda a glória de Deus, se é feito para a própria glória de Deus. É famosa a frase de Lutero, de que Deus se agrada muito mais com a dona de casa que cuida dos seus filhos para a glória de Deus, ou com o marceneiro que faz uma cadeira para a glória de Deus, do que o monge que passa todo o seu tempo se empanturrando, se embebedando no mosteiro. Lutero, Calvino e os outros reformadores subverteram toda a noção medieval de clero e laicato, que alguns têm um chamado superior, os que estão servindo a igreja, e aqueles que não servem a igreja de tempo integral, eles têm que suportar o seu chamado. Ora, Paulo, para não ser pesado às igrejas, ele era um fazedor de tendas. Ele era apóstolo, plantador de igrejas, ele era aquele que, inspirado por Deus, supervisionava as igrejas que ele plantou, mas ele era plantador de tendas. Para Paulo, então, é tão digno quanto escrever uma epístola, que vai ser muito importante até para nós hoje, ser um plantador de igreja. Ambas as ações conferem glória a Deus. Os reformadores, então, entenderam a criação como uma esfera legítima em si mesmo. Na visão medieval, qualquer ação do cristão no mundo só é justificada se essa ação
for basicamente religiosa. Então, se alguém já entrou num museu, num bom museu aqui de arte, vai notar que a arte medieval, toda a arte medieval é religiosa. Com a reforma, não, há uma mudança, há uma ruptura. Agora, os reformadores começam a ensinar, biblicamente, que toda ação do cristão na criação, ela é legítima em si mesma. Então, um homem, uma mulher que vai trabalhar construindo navios, pintando um quadro, fazendo uma música de amor, ou de amizade, ou de crítica social, um pastor preparando o seu sermão, um homem ou uma mulher pensando a fé, escrevendo um livro a respeito dessa questão da fé, não importa, todas essas esferas são legítimas em si mesma. O cristão não precisa, por exemplo, se ver como um evangelista no estaleiro, ou se ver como um evangelista no seu gabinete, no seu escritório de direito, para achar uma realização profissional. O fato dele já trabalhar nessa área, numa área legítima, numa área ordenada por Deus, numa área em que essa pessoa tem alegria, contentamento e prazer, isso já é legítimo para os reformadores. Então, para os nossos pais espirituais do século XVI, não seria necessário santificar a arte, a música, a educação e a política, subordinando-as a alguma agenda ou algum interesse religioso. Toda ação cristã no mundo é legítima se é feita primariamente para a glória de Deus. Por isso, a reforma permitiu que as expressões humanas se tornassem um empreendimento puramente comum. Com isso, os reformadores ganham ou libertam áreas importantíssimas do nosso dia a dia. Essas áreas, como, por exemplo, entretenimento, política, educação, passam, por assim dizer, a experimentar uma liberdade do jugo da igreja, como era feito na Idade Média. Agora, o cristão pode servir nessas áreas, na educação, na política, no entretenimento, pela área em si, porque essa área foi também criada por Deus. Então, é justo que Deus levante homens e mulheres que o sirvam nessas diversas áreas. E uma primeira área que ganhou liberdade na reforma é a pintura. Até o século XVI, como eu mencionei há pouco, a pintura só tinha valor se fosse religiosa. Você entra num grande museu, você vai procurar quadros aí de Caravaggio, Michelangelo, Rafael, Donatello, que não são as 4 tartarugas ninjas, né, são pintores dessa época, você só vai encontrar esses homens pintando motivos religiosos. Michelangelo talvez seja o mais famoso. Quando ele faz estátuas, lá, e elas estão preservadas em Florença, ele as faz como motivo religioso. Ainda que celebre o homem, todas elas têm motivo religioso. Quando ele vai pintar a Capela Sistina, um ato de amor belíssimo, uma inspiração genial, ele retrata a criação de Deus, logo ele está fazendo uma arte de fundo religioso. Os reformadores libertam a arte. Agora, a arte ganha o seu lugar de destaque, o seu lugar de importância. Então, homens como Lucas Cranach, Albrecht Dürer, Hans Holbein, o jovem, Matthias Grunewald, Rembrandt van Rijn, Peter de Hoek, Jacob van Ruysdael, eles começam agora a pintar cenas do cotidiano, cenas do dia a dia, autorretratos para a glória de Deus. A arte agora ela é destacada como uma área de esforço legítimo do ser humano, posto que Deus os criou como seres que são chamados a se entreter, a ter prazer visual, a ter prazer sensorial. Então, esses homens, esses grandes pintores, eles começaram a combinar em suas obras, primeiro, criatividade pessoal. Você olha os quadros deles, cada quadro tem o seu toque pessoal, você consegue distinguir, fora os Cranach, né, pai e filho, que até hoje é uma área de debate, quais quadros são do pai e quais são do filho, mas fora esses 2 personagens aí que eram amigos pessoais de Lutero, os outros, cada um deles expressou, por meio da arte, a sua criatividade pessoal, o seu toque pessoal. Eles colocaram nos quadros a sua própria experiência de fé, a sua própria experiência com o mundo, com a coisa criada. Mas eles também mesclaram sua experiência de fé e sua criatividade pessoal com a tradição cristã. De um lado, esses grandes pintores, eles não estavam pregando por meio de quadros. Na Idade Média, os quadros serviam à pregação. Agora, esses reformadores, esses pintores
influenciados pela Reforma, eles entendem que a arte tem o seu devido lugar, a arte tem o seu espaço, por assim dizer, como espaço da criatividade, do lúdico, do entretenimento. Então, ainda assim, não tem como ler esses quadros ou perceber esses quadros à parte a própria tradição cristã desses homens. Ao fazer um autorretrato, a pintar uma cena comum, uma menina jogando leite na bacia, ou uma guarda andando para Amsterdã de madrugada, no século XVII, ou um pôr do sol na costa holandesa, o que é pressuposto por esses homens é que há um Deus, esse Deus é criador, esse Deus preservou o mundo, mesmo em meio ao caos e ao pecado, ainda há beleza no mundo, a originalidade e dignidade do mundo, e o papel do bom pintor é retratar esses aspectos que Deus ainda preserva na criação. Então, uma questão importante para nós aqui é que, quando a gente vê quadros religiosos desses homens, a gente tem que lembrar que eles não estão pregando. Se você lê os quadros desses homens, no sentido de tentar interpretá-los, você não consegue encaixá-los numa certa tradição. Se você vê, por exemplo, os quadros de seguidores de Lutero ou quadros dos seguidores de Calvino, ainda que haja alguma diferença estilística e até mesmo de interesses, você não consegue dizer, olha, Rembrandt é de tal igreja, Cranach é de tal igreja. Por quê? Porque para esses homens o quadro não prega. Quando em nossas igrejas nós estimulamos as crianças a fazer desenhos e pinturas, etc. e tal, e quando a gente chia ou reclama que não tem um versículo bíblico ali no quadro, nós estamos ensinando nossas crianças a não fazer arte, literalmente. Porque na tradição da Reforma, a arte não prega, a arte entretém, e a arte oferece para nós uma experiência de entretenimento do mais alto nível. O bonito de visitar um museu que tem artes aí do século XVI e XVII da Alemanha, da Holanda, é olhar, ouvir, melhor dizendo, os ós das pessoas. Uau! Oh, olha os detalhes. Você fica, em alguns museus você tem lá um banco, até para jovens pintarem ali aquele quadro, reproduzirem detalhes daquele quadro. Você senta, você fica 10, 15 minutos apreciando aquele quadro, espantado com a beleza e com os detalhes daquele quadro. Então, num sentido, os grandes pintores que vão surgir com a Reforma Protestante do século XVI, eles vão expressar sua fé. Isso é um ponto. É possível notar os pressupostos, as crenças desses homens nos seus quadros. E eles estão expressando essa fé de um jeito que a teologia pregada, falada, ensinada, escrita, não pode reproduzir, na medida que a fé deles é expressa agora com um outro foco, que é o foco do entretenimento e do entretenimento legítimo. A melhor forma de lidar com essas pinturas é olhar um pouquinho elas. Vamos olhar duas aqui. Eu gosto demais desse quadro. Ele é chamado de Crucificação. Ele foi pintado por um homem chamado Matthias Grunewald. E esse quadro foi pintado originalmente para um leprosário. Grunewald fez um retábulo, isto é, um tipo de altar todo pintado. Esse quadro é parte desse altar e ele criou essa obra de arte impressionante para um local onde pessoas esperavam a morte enquanto elas se desfaziam em vida. Okay? Um ambiente bem dramático, um ambiente bem complicado. Não sei se vocês já viram imagens de pessoas aí atingidas pela lepra no passado. A lepra era uma doença desfiguradora e uma doença que tirava totalmente a esperança das pessoas. Aquele que é atingido pela lepra ia se desfazendo, perdendo pedaços do corpo em vida. E Grunewald, a gente sabe poucos detalhes da vida dele, ele pinta esse retábulo para aquela comunidade de leprosos em Colmar, na França, e esse retábulo aqui, parte do retábulo, é talvez o exemplo mais conhecido dele. E ainda que a gente saiba pouco da vida de Grunewald, a gente sabe que ele era luterano, ele abraçou os valores da reforma de Lutero, e ainda que ele não tivesse a intenção de pregar com o seu quadro, porque a pintura não prega, a pintura entretém, a pintura enleva, a pintura comove, toca, são sensações diferentes daquelas que uma pregação acaba suscitando na gente. Do outro lado, essa pintura reflete temas centrais do ensino da Reforma Protestante do século XVI. Vamos dar uma olhada nela aqui rapidinho.
Um ponto aqui importante na pintura, destacar, é a centralidade de Cristo no quadro, ok? Cristo é completamente central no quadro. Uma experiência muito interessante que eu tenho a levar grupos para a Europa de evangélicos brasileiros é que ao entrar na igreja luterana, sobretudo, o brasileiro toma um susto achando que está entrando na igreja católica. O luteranismo é um outro tipo de experiência da fé protestante que preservou alguns elementos do catolicismo mais antigo. Mas um ponto importante para a teologia de Lutero, e Calvino está seguindo ele também, é a absoluta centralidade da cruz de Cristo. O símbolo máximo da fé cristã é a cruz, o Cristo crucificado. E é por causa do que Cristo fez na cruz do Calvário que ele é ressuscitado. Isto é porque o sacrifício de Cristo é reputado como perfeito pelo seu Pai, é que Deus o tira dentre os mortos por meio da sua ressuscitação. Deus envia o seu Espírito Santo para levantar Cristo entre os mortos. É por causa do seu sacrifício, ou do sacrifício de Cristo, ter sido aceito como sacrifício perfeito para apagar pecados de todo aquele que nele crê, é que Jesus entregou sua vida e tornou a tomá-la. Então, a cruz é central no quadro. Okay? E alguns detalhes aqui. A cruz, ou esse retábulo, foi oferecido para um leprosário. Okay? Pessoas que estavam se desfazendo em vida. Eu lembro, a primeira vez que eu vi uma imagem de um leproso, eu tinha meus 7, 8 anos de idade, talvez um pouco mais. Nós fomos levados àquele museu que pegou fogo lá no Rio de Janeiro, o Museu Imperial, e havia uma máscara para retratar uma pessoa leprosa. A máscara, a pessoa tinha perdido o nariz. Isso é lepra. Aí, se você notar, o Cristo retratado aqui é retratado como servo sofredor, como varão de dores. Aquele que está nesse lugar que reúne leprosos, ali na França, na Alsácia, no século XVI, ao olhar para esse quadro, vai se identificar, vai identificar-se com o fato de que o seu Salvador, o nosso Salvador, é um varão de dores. Em Cristo, Deus assumiu nossas dores. Deus assumiu nosso sofrimento. As dores aqui no quadro são reais. Olha as mãos. Olha os pés. São mãos e pés que experimentam dor, uma dor incapacitadora, uma dor que machuca, uma dor que incomoda. O nosso Deus sofre. Em Cristo, Deus se reveste da nossa dor e do nosso sofrimento. Se depois você vai receber o PowerPoint, mas você pode procurar esse quadro no Google, você vai ter reproduções perfeitas desse quadro no Google, você depois começa a olhar, você vai notar que sutilmente o nosso pintor, ele mostrou pedaços do corpo de Cristo se desfazendo. Em outras palavras, o que o quadro quer comunicar é que em Cristo Deus se revestiu do nosso sofrimento e dor. Por meio de se revestir de nosso sofrimento e dor, Cristo é o nosso Salvador. Ele nos salva de nossa dor, nosso sofrimento, nosso pecado. Cristo se identifica conosco, ok? Não há nenhum sofrimento que a gente passe que Cristo não tenha passado igualmente. Isso é que o pintor, o artista quer retratar para a gente. Então, quando o leproso se ajoelhava para adorar Cristo, ele olharia para essa imagem e veria um Cristo que se desfaz. Um Cristo que está perdendo seus pedaços da cruz do Calvário. Okay? Então, a cruz é central. Cristo é retratado como varão de dores. Aqui você tem mirra, e aqui você tem o cálice, ok? Mirra amarga, quer dizer, a ideia é que Jesus entra no mundo para receber ou para sorver o amargor dessa vida, ok? Do outro lado você tem Maria Madalena, muito foi perdoado, e por isso ela adora, ela se prostra de joelhos, ela se ajoelha perante a cruz, porque ela foi muito perdoada. Aqui você tem a Maria, a mãe de nosso Salvador, ela é amparada pelo evangelista João. Esse lado da cruz reenfatiza todo o drama e todo o sofrimento que passa aqui. Quando pregadores pentecostais, neopentecostais falam, por exemplo, de prosperidade, que por meio de palavras de ordem, como eu declaro, eu tomo posse, você pode ter vida vitoriosa, você pode ser curado, você pode ter
uma ascensão social mágica, né? Uma hora você está morando em Handa e daqui a pouco, por meio de palavras de poder, você passa a morar em Tóquio, né? Esse tipo de mensagem é infame, é um escárnio com a mensagem da salvação. Porque o nosso Deus, em Cristo, ele nasce numa manjedoura, um lugar fétido, cheirando gado, cheirando ovelha, ele é colocado num lugar onde os animais comiam, ok? Maria tem que dar luz ao Salvador no mundo nesse lugar, como para citar o hino de Lutero, o pequeno bebê que comanda todo o universo, ele vem ao mundo no lugar mais humilde de todos, não é nem um hotel, é numa estrebaria, ok? Num lugar onde bichos eram guardados. E Jesus, por assim dizer, é glorificado, para usar a linguagem de João, na cruz de vergonha e dor. Do outro lado, e aqui tem o desafio para a gente, você tem o cálice, que nós devemos tomar, mas Cristo toma todo, o cálice da ira divina. Você tem uma ovelhinha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para não deixar nenhuma dúvida quanto ao que a ovelha significa, ela carrega uma cruz. A morte de Cristo aqui, então, ela não é apenas uma identificação com os que sofrem e com os que foram perdoados do seu muito pecado. Ela é um sacrifício propiciatório. Cristo foi moído na cruz pelos nossos pecados. Ele foi esmagado na cruz pelos nossos pecados e transgressões. A morte de Cristo é uma morte a mais vergonhosa possível por causa das nossas transgressões e iniquidades. E aí, olhando o quadro, lembra, o quadro não quer pregar. O quadro quer que a gente seja comovido, a gente seja jogado para cima, por assim dizer. Mas o quadro tem uma pista. Como a gente reconhece o verdadeiro pregador? Quem é o verdadeiro pregador? Como João Batista, o verdadeiro pregador tem a Bíblia aberta e ele sempre prega apontando para Cristo crucificado. Não importa onde ele esteja passeando pela Bíblia nos seus sermões, o seu sermão tem que ser sempre conectado com o Cristo crucificado. Então, ainda que a gente saiba pouco de Grunewald, menos ainda das conexões dele com Lutero e a reforma desse alemão famoso, o seu quadro, o quadro que ele pinta para um leprosário na França no século XVI, por assim dizer, não só toca a gente, comove a gente, joga a gente para cima na medida que a gente tem um Salvador que se identifica com quem nós somos, em todos os níveis, mas esse quadro é poderoso na medida que ele consegue retratar a mensagem cristã da forma mais básica, em pinceladas. Ok? Vamos ver mais um quadro aqui. Pode avançar mais um aí. Ok. Esse outro quadro aí é bem interessante. Eu brinquei há pouco que, ainda que os pintores que vão surgir na reforma, a gente possa reconhecê-los pelo seu toque pessoal, o caso de Lucas Cranach, pai e filha, é diferente. Eles foram dois colegas de Lutero. A casa dos Cranach é preservada até hoje em Wittenberg como museu. Você pode visitar aquela casa. E se a gente conhece o rosto de Lutero, o rosto de Melanchthon, Bugenhagen e outros, é por causa das pinturas desse pai e desse filho. Eles foram os grandes fotógrafos, por assim dizer, daquela época, retratando Lutero, retratando Melanchthon, retratando detalhes do cotidiano em Wittenberg. Os quadros deles dos dois, pai e filho, foram famosíssimos. Pouco antes de Lutero vir a falecer, ou melhor, um ano depois dele vir a falecer, esse quadro foi colocado na igreja de Santa Maria, era a igreja onde Lutero pregava. Quase toda a sua carreira ele pregou naquela igreja, não na igreja do Castelo, onde ele colocou lá as 95 teses na porta. A igreja do Castelo era a igreja da universidade, a igreja da nobreza na região de Wittenberg. A igreja de Lutero é uma igreja mais modesta, bem no centro de Wittenberg, não na saída ou entrada da cidade, mas no centro de Wittenberg. E pouco antes de ele falecer, esse quadro foi encomendado e ele foi inaugurado um ano depois da morte dele. E a gente não sabe, não tem certeza se esse quadro é do pai ou do filho, ou Lucas Cranach pai ou Lucas Cranach filho. Mas o fato é que esse quadro, chamado Lutero prega diante do Cristo crucificado, ele também é um desses quadros que tocam a gente, que comovem a gente. Você entra na igreja e tem o púlpito de um lado, tem a mesa da ceia do outro lado, e você tem lá no fundo esse quadro gigante, grande,
e é muito bonito você parar ali e ficar admirando os detalhes. E os detalhes são muitos também. Mais uma vez, Cristo crucificado está no centro do quadro, ok? Mais uma vez é destacado solo Cristo. Para os artistas que agora são impactados pela reforma, eles querem retratar agora a singularidade de Jesus Cristo. O Cristo crucificado, o Cristo sofredor, o Cristo se revestiu da nossa humanidade para a nossa redenção, ele é absolutamente central para a fé cristã. A pregação verdadeira, de novo aqui, só tem razão se apontar para o crucificado. Então, Lutero está aqui, num púlpito como era antigamente, ele está com a Bíblia aberta, ok? O verdadeiro pregador prega a Sagrada Escritura, ele não faz piadas, ele não fica entretendo pessoas, ele não vai fazer uma encenação teatral, o culto não... o que Deus exige do culto não permite esse tipo de coisa. O verdadeiro pregador, ele abre a Sagrada Escritura, ele prega a Sagrada Escritura, mas o tema central da Escritura é, de novo, o Cristo crucificado, varão de dores. As vestes de Jesus. Em várias igrejas luteranas, Jesus é retratado com essas vestes esvoaçantes. Qual a ideia aqui? A ideia é mostrar que a mensagem da cruz, que é contida, ou é o centro da pregação bíblica, ela se espalha por todo o mundo. Todo mundo vai receber a mensagem do Salvador crucificado. Do outro lado, você tem a congregação. Os Cranach pintaram aqui todos os cidadãos mais importantes da cidade de Wittenberg na época de Lutero. Então, você tem aqui o eleitor, você tem em algum lugar aqui o pastor da cidade, que não era Lutero, ele era mais um pregador da cidade, um homem chamado Bugenhagen era o principal pastor da cidade. Você tem aqui a esposa de Lutero, você tem aqui o filho mais novo de Lutero, outro filho de Lutero, você tem aqui Lutero com barba, na época que ele esteve em Wartburg, traduzindo o Novo Testamento do grego para o alemão. Qual o ponto aqui? O próprio Lutero precisou ouvir pregação. O próprio Lutero é membro da congregação. Ele não está num nível superior à congregação. Agora, a partir da reforma, todos somos igualmente santos. Toda vocação nossa é igualmente santa. Então, Lutero é retratado aqui como um tradutor exilado que também ouve a pregação bíblica do Cristo crucificado. Só que, ainda que o quadro é pintado para enlevar a gente, para tocar-nos, para comover-nos, esse quadro tem um detalhe diferente. Aqui tem uma única pessoa olhando para a gente. E é muito interessante, quando você está diante do quadro, lá em Wittenberg, aonde você quer que esteja, aqui de frente para personagem aqui olhando para a gente, os olhos perseguem a gente. É poderoso isso. Não importa onde você esteja, o quadrante que você esteja, você está andando na frente do quadro, você olha, a personagem está olhando para a gente. Quem que é essa personagem aqui? É uma filha de Lutero, que morreu com 16 anos de idade. Quando ela foi ser enterrada, Lutero, muito comovido, porque era uma filha que ele amava muito, quando ela vai ser, depois de ser velada, o caixão vai ser lacrado, quando vão pregar os pregos no caixão, ele pula no meio e diz: não quero pregos no caixão, a minha filha vai ressuscitar no último dia. Quando esse quadro é pintado, Lutero já é falecido, ela já tinha falecido há muito tempo atrás, né? O quadro começa a ser pintado com Lutero ainda vivo, mas ele falece. Só que qual a ideia aqui? Por que ela está olhando diretamente para a gente? Porque na filha de Lutero, a mensagem da cruz, que é a mensagem bíblica, já foi realizada, já alcançou o cumprimento. Ela olha para você agora e para mim, exigindo a resposta. E aí? Você vai entrar nessa congregação? Você vai ser parte dessa congregação? Então, ainda que os quadros da reforma não preguem, o alvo deles seja comover a gente, seja tocar a gente, seja mostrar que agora a arte é livre. Você nota, por exemplo, profundidade no quadro. Você não vê essa profundidade em quadros anteriores da Idade Média. Parece que agora há uma terceira dimensão nesse quadro. Ele parece ser real, não é uma arte estilizada.
pessoas comuns estão sendo retratadas aqui, não santos da Bíblia, não heróis da Bíblia, mas gente comum, como eu e você, um bebezinho aqui, um outro garotinho pequeno aqui, pessoas mais velhas, mulheres, todos juntos ouvindo a pregação, mas ainda assim, o quadro, ele exige da gente uma resposta. O detalhezinho aqui é que faz a diferença desse quadro. E aí, você vai entrar nessa congregação? Ok, pode ligar as luzes agora, obrigado, Cristiano. O ponto aqui é que a reforma torna a arte uma experiência legítima para o cristão. É uma tragédia que, no começo da década de 20, nos Estados Unidos, quando começaram a surgir o cinema e os jornais, sobretudo, né, o cinema, os evangélicos americanos se retraíram, eles entregaram literalmente o cinema ao diabo. Os grandes filmes cristãos de década de 40, 50, como Ben-Hur, 10 Mandamentos, tinham diretores católicos ou judeus, não protestantes. Porque o protestantismo americano entendeu que deveria se afastar da cultura. Quando o protestantismo, em sua origem, entendeu que homens e mulheres são chamados a glorificar Deus no mundo, criando um outro padrão do que excelência na esfera da pintura e do entretenimento. Uma outra área importante para a reforma é a área da música. Escandaliza ou choca algumas pessoas descobrir que Calvino, quando começa a luta para reformar a Igreja de Genebra, uma área sensível era da música, ele chama 2 musicistas seculares famosos, Clément Marot e Louis Bourgeois, para musicar os salmos cantados pela Igreja de Genebra. Ele não tinha, Calvino, nenhum problema em trazer pessoas que faziam música de entretenimento, música de dança, para musicar os salmos de tal forma que pessoas pudessem louvar a Deus com o melhor que havia em termos de estilo musical naquela época. Quando pessoas queriam ridicularizar a reforma em Genebra, eles falariam dos jingles cantados em Genebra, músicas animadas, músicas com vibração, cantadas de forma passional. Então eles iam contrastar esse tipo de música, que era rotulada pelos católicos como inconveniente, com as músicas sóbrias, o canto gregoriano, etc., usado nos mosteiros. Mas para João Calvino não havia nenhuma incompatibilidade entre música de entretenimento e música de adoração. O fato é que ambas têm alvos diferentes, mas tanto a música para entretenimento como a música para adoração podem comunicar a glória de Deus. Talvez o grande exemplo da música protestante no século XVI e XVII seja Johann Sebastian Bach. Bach é brilhante. Alguém já disse que se escrevesse, por exemplo, uma história da música sem contar músicos sacros, Bach não entraria na história da música. Isso seria um prejuízo para a história da música mais ampla. Grande parte das músicas que Bach escreveu foram músicas para culto, músicas para enlevo cristão, para a glória de Deus, para a edificação da igreja. Paixão segundo São Mateus, Paixão segundo São João, Oratório de Natal, Oratório da Reforma e muitas outras músicas. O Bach era um gigante. Só que durante um tempo, ele era luterano, ele foi chamado para ser músico numa corte reformada na Alemanha, em Cotten. E já nessa época os reformados privilegiavam o canto dos salmos no culto público. Eles entendiam que o culto deveria ser regulado apenas pela palavra e, no entendimento deles, a forma melhor de adorar era pelo uso dos salmos. Era a posição deles. O que poderia ser uma situação que travaria Bach, liberou para ser criativo em outra área. Aqueles reformados não tinham problema com dança. Eles entendiam que se podia dançar para a glória de Deus, se entreter num salão para a glória de Deus. Então, Bach começa a fazer música de dança, música de entretenimento, como os concertos de Brandemburgo, para a glória de Deus. Tanto com a pintura como a música, a gente está lidando com a área de entretenimento. A pregação é feita na igreja, é abrir a Escritura e expor a Escritura para a comunidade. Agora, a pregação não anula a criatividade humana, a capacidade do ser humano de levar outras pessoas a se entreter para a glória de Deus. Então, para Bach, não havia nenhuma incompatibilidade dele preparar anteriormente na sua carreira música para culto, música que levaria a igreja a celebrar a graça de Deus em Cristo, celebrar a misericórdia revelada de Deus em Cristo Jesus e também música para entretenimento. Tanto a música para culto como a música para dança
eram feitas para a glória maior de Deus. E mais do que isso, Bach buscava excelência em ambas as esferas. Em ambos os casos, Bach começava a compor botando duas letrinhas ou escrevendo duas letrinhas na pauta, JJ, Jesus ajuda em alemão. E ele terminava as suas pautas com três letrinhas, SDG, somente a glória a Deus. Tanto a música feita para culto, nas grandes catedrais luteranas, como a música para dançar nos bailes ou nos salões de um palácio reformado na Alemanha no século XVII, século XVIII. Em outras palavras, Clément Marot, Louis Bourgeois, Johann Sebastian Bach, eles se moviam nas duas áreas, tanto de culto como de entretenimento, com liberdade, porque eles entendiam que tanto a área de culto como entretenimento eram áreas divinamente ordenadas. Nós nos acostumamos a pensar mundanismo como o crente beber, o crente fumar, o crente assistir a algum tipo de jogo, mas a partir da teologia da Reforma, mundanismo não é nada disso. Mundanismo é confundir as esferas. Mundanismo é usar uma música de culto para a gente se entreter. Por exemplo, num retiro de carnaval, tem sempre aqueles que não têm namorada ou não conseguem arrumar namorada, que ficam num canto lá no retiro de carnaval. Tem sempre alguém que toca violão nesse grupo e, para matar o tempo, alguém pede, olha, vamos cantar um louvor aí para passar o tempo. Biblicamente, isso é mundanismo. A gente está usando uma música para o culto, uma música para a glória de Deus, para mero entretenimento, somente para matar o tempo. Se a gente quer se entreter, a gente tem que buscar músicas de boa qualidade, feitas por incrédulos ou não. Se músicas feitas por incrédulos refletem valores como amizade, amor verdadeiro, crítica política e social bem fundamentada, a gente pode ouvir essas músicas sem nenhum problema. Porque se há algo de bom, de verdadeiro, de digno nelas, isso provém de Deus, que é o Criador e preservador de todas as coisas. Do outro lado, no ambiente do culto, não pode ser tolerado ou permitido música de entretenimento. Usar música de entretenimento para começar um culto, por exemplo, é mundanismo. Isso é rejeitado da Sagrada Escritura. As duas esferas, culto e entretenimento, são legítimas, mas elas caminham separadamente. E os artistas cristãos do passado se moviam entre essas esferas com liberdade, porque eles sabiam que essas esferas eram divinamente ordenadas. Nós somos criados para cultuar e louvar a Deus, mas Deus também cria elementos para entreter-nos com qualidade, para nos comover. É bacana você ver um filme que comove você, ou que dispara em você aquele senso de ser uma pessoa melhor ou fazer alguma coisa grandiosa, mesmo que aquele filme não tenha sido feito por um cristão. Como explicar isso? A partir da teologia da Reforma, isso é explicado pela a noção de que Deus é o Criador de todas as coisas, e mesmo que o pecado tenha entrado no mundo, Deus preserva bondade, beleza, verdade, integridade, originalidade, mesmo entre incrédulos, isso é preservado pelo próprio Deus. Uma outra área importante de impacto na Reforma Protestante do século XVI e XVII é o impacto da Reforma na literatura. Até então, toda a literatura era marcadamente religiosa. Qualquer peça de teatro feita na igreja medieval era religiosa. Qualquer peça de teatro feita numa praça, numa cidade da Europa medieval, era basicamente religiosa. Não havia um espaço de entretenimento legítimo. Agora, começa a surgir peças teatrais, poemas, cobrindo gêneros como tragédia, épico, drama, comédia, romance. Começa a surgir obras defendendo liberdade de imprensa, começa a surgir os primeiros jornais. A Reforma, então, liberta o esforço para produzir literatura, e boa literatura, ou literatura de qualidade. Dessa época surgem William Shakespeare, Edmund Spenser, John Donne, Nenhum Homem é uma Ilha, Nenhum Homem Vive Só, George Herbert, John Milton, famoso autor do Paraíso Perdido, mas também autor da primeira defesa de liberdade de imprensa surgida no Ocidente no século XVI, a Areopagítica. John Milton é produto dessa época. Ele é um literato tardio, mas é produto dessa época. Se vocês já leram Peregrino, espero que todos tenham lido, ou a grande maioria aqui tenha lido, uma obra clássica, você não vai saber dizer que denominação pertence John Bunyan. Isso é muito interessante, porque ao mesmo tempo que Bunyan escreve uma alegoria teológica poderosa, ele não quer
pregar a sua denominação particular, ele faz uma obra de arte. Como Tolkien, você lê O Senhor dos Anéis, lê o Hobbit, Silmarillion, e você talvez não saiba, mas ele era cristão, católico, mas cristão, e a visão de mundo cristã está entranhada dentro da obra de Tolkien. A mesma coisa C.S. Lewis, Crônicas de Nárnia, a Perelandra, os contos de ficção científica, você nota que são obras para entretenimento, mas são obras que comovem, que tocam, que levam a gente a querer ser mais do que nós somos, leva a gente a ter ambição de fazer coisas grandiosas para Deus, coisas grandiosas para o nosso mundo. Então, é dessa época, a literatura experimenta aí um boom, por assim dizer, uma libertação. E começa a surgir agora uma série de textos e livros que são produzidos para entreter pessoas, para comover pessoas, para levar pessoas a serem mais do que elas são. Uma outra área importante também de impacto da reforma é a área da educação. Os reformadores não descuidaram da educação. A Bíblia exige ser lida. A Bíblia não é um livro para ser reverenciado ou idolatrado. A gente não crê num papa de papel. A Bíblia tem que ser estudada. O cristão, a cristã, ele tem que estudar a Bíblia. Agora, como é que ele vai ler a Bíblia, estudar a Bíblia? Como é que ele vai ouvir a voz de Deus no texto sagrado se ele não consegue ler, não consegue interpretar? Então, os reformadores, desde cedo, privilegiaram o esforço educacional. É famosa a imagem de que você tem uma igreja da Reforma ao lado de uma escola. E a educação que os reformadores da primeira geração privilegiaram era o trivium e o quadrivium. Sobretudo o trivium, isto é, aquele que vem estudar com os reformadores, ele precisa primeiro aprender gramática, depois ele precisa aprender lógica, ele precisa aprender retórica. Ele precisa aprender a ler. Mas simplesmente ler não quer dizer que a pessoa está entendendo. Ela precisa aprender lógica, ela precisa aprender certos processos mentais para, de fato, entender o que ela está lendo. E como a gente sabe se a pessoa que está lendo, ela entendeu de fato o que ela lê? Por meio da retórica, a capacidade dela discursar com beleza, discursar com graça. E pelo discurso pode-se perceber se essa pessoa entendeu de fato o que ela leu. Como? Se por meio do seu discurso, essa pessoa consegue retratar com absoluta fidelidade, nas suas palavras, o que ela leu. Não é meramente repetir. Quem já catequizou pessoas aqui na igreja deve ter experimentado isso. Repete para mim a primeira pergunta do catecismo. Aí a pessoa, ou melhor, né? Vamos reformular o ponto aqui. Explica para mim a primeira pergunta do catecismo. Aí a pessoa repete o que leu. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Aí como o catequista fala? Não, olha, eu sei o que está no catecismo, eu quero saber o que você entendeu. Explica para mim o que significa a primeira resposta do catecismo. E aí, se a pessoa consegue explicar, olha, Deus é o Criador, Ele é o Redentor, Ele é digno de toda a glória, Ele me chama para glorificá-lo. Quanto mais eu glorifico a Deus, mais eu tenho contentamento e alegria nele. Ok, então você entendeu o que a pergunta e a resposta querem dizer. É muito engraçado ver o debate dos novos teólogos na internet, Facebook, YouTube, etc. e tal. Muitos deles são caricaturas da posição alheia. A posição acha que o jovem teólogo ali, o polemista, acha que entendeu a posição alheia e já vai com os dois pés no peito do adversário para derrubar ele. Mas, quando você começa a perceber que o que ele fez foi uma caricatura da posição alheia, você começa a perceber que os gaps da formação dele pesam sobre a apologética que ele está tentando oferecer. Okay? Quando a gente vai refutar outra posição, o primeiro movimento não é refutar a posição, é entender o que a pessoa, de fato, está defendendo, o que ela está afirmando. E a gente sabe, ou como a gente afere isso, quando a gente consegue colocar em nossas palavras aquilo que a gente leu, e de preferência da forma mais sintética possível. Okay? Quando você consegue resumir a posição de um livro que você leu, a posição de um texto que você mexeu lá na internet, ou um sermão, quando você consegue decompor esse sermão de forma sintética nas suas palavras, sinal de que você entendeu o sermão, você está apto a concordar, aprofundar ou até mesmo discordar e oferecer boas e ponderadas contribuições ou até mesmo uma refutação, se for o caso. Mas, a partir desse instrumental básico, chamado trivium, que é conectado com a educação clássica, os reformadores se lançaram a
fundar ou restaurar universidades por toda a Europa. Os reformadores não eram obscurantistas, muito ao contrário, a maior parte dos reformadores tinham doutorado, grau de doutor. Lutero era doutor, Calvino era doutor, Zwingli era doutor. Vários desses homens eram formados pelas principais universidades europeias e eles lutaram intencionalmente para que a educação na Europa fosse também reformada. Okay? Eles lutaram intensamente para que a educação na Europa também fosse intensamente reformada, porque quanto mais educado fosse o povo de Deus, maior o impacto da reforma na cultura europeia. Então, foram fundadas ou restauradas a Universidade de Zurique, de Estrasburgo, de Genebra, de Edimburgo, Leiden, Utrecht, Amsterdã, Oxford foi fundada em 1096, ela foi reformada agora, tornada universidade reformada, Cambridge e Heidelberg. Heidelberg se tornou uma universidade reformada ou conectada com a reforma de Calvino durante quase 200 anos. Somente ao final da Guerra dos 30 Anos é que o calvinismo foi varrido da região de Heidelberg, na Alemanha. Mas uma das universidades mais famosas do mundo era conectada com a reforma de Genebra de João Calvino. Sente o drama aí. Na Academia de Genebra, haviam 27 preleções semanais. Dessas preleções que eram abertas, tanto para aquele que queria ir para o ministério, como aquele que queria ser um servidor civil, das 27 preleções, 3 eram em teologia, 8 em hebraico e Antigo Testamento, 3 em ética, 5 em oradores e poetas gregos, 3 em física e matemática e 5 em dialética e retórica. Ao mesmo tempo que lia-se a Bíblia Sagrada e lia-se os textos fundantes da fé cristã, lia-se também textos de Virgílio, Cícero, Ovídio, Homero, Aristóteles, Platão e Plutarco. O que guiava essa visão ambiciosa do ensino era a posição típica da tradição reformada da graça comum. Isto é, Deus preserva, mais uma vez, por meio da sua providência, Ele preserva bondade, verdade, integridade, originalidade, mesmo entre incrédulos, mesmo entre pessoas que nunca vão se render a Jesus Cristo. Richard Sibbes, um puritano do século XVII, resume o ponto da seguinte forma: a verdade vem de Deus, onde quer que a encontremos, e a nossa é da igreja. Não devemos fazer dessas coisas um ídolo, mas a verdade, onde quer que a encontremos, é da igreja. Portanto, com a boa consciência, podemos fazer uso de qualquer autor humano. Portanto, aqueles educados nesse padrão de Genebra eram educados de forma abrangente. Essa educação abrangente, esse ensino abrangente, tinha por objetivo tornar todos os cristãos pessoas ativas no mundo, na criação de Deus, levando os cristãos a rejeitar uma fé corrompida e supersticiosa, mas também a celebração da ignorância, da falta de cultura. E colocando de outro lado, a ambição dos reformadores é que o Cristo crucificado viesse controlar toda a cultura. O Cristo crucificado é o Senhor máximo, não apenas da minha vida e da sua vida, mas de toda a cultura. Com isso, os cristãos seriam impedidos de viver uma vida pouco educada, pouco culta, mas também eles não atribuiriam mais importância à cultura do que à fé cristã. Então, os reformadores lutaram para reformar a educação no seu tempo. E, por último, a última área que nós vamos tratar é a ligação da reforma com a política. Muitos aqui talvez tenham sido criados numa noção de que a Bíblia não tem nada a falar sobre política, a mensagem da Escritura é extramundana. No máximo, nós somos chamados aí a obedecer todo tipo de autoridade, mesmo Joseph Stalin ou Adolf Hitler, mas não é bem assim. Primeiro, toda a Escritura lida com política. Basta ter um pouco de familiaridade com Juízes, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 e 2 de Reis, 1 e 2 Crônicas. Você tem uma série de histórias em que reis e rainhas são heróis ou personagens principais, ou vilões também. Você tem profetas profetizando e exigindo que os reis se coloquem debaixo da lei divina, e eles fazem isso dentro dos palácios. Você tem sacerdotes lutando com as tensões políticas da sua época. Já no Novo Testamento, nós temos a questão política presente já na entrada de Jesus no mundo, quando Herodes
ele manda matar os inocentes em Belém, uma ação louca e horripilenta, mas uma ação política arbitrária, e ele é condenado no texto bíblico por conta disso, e você vê todos os personagens principais do Novo Testamento, a começar por Jesus Cristo, mas também Paulo, sobretudo, e Pedro, esbarrando com questões políticas. Então, a Escritura, a revelação de Deus na Escritura é dada num contexto humano. Não é uma mensagem extramundana que é dada na Bíblia. Não, é uma mensagem que redime homens e mulheres pecadores onde eles se encontram, e uma mensagem que requer a obediência de todas as esferas da cultura. Então, os reformadores, eles, ouvindo Jesus, entendiam que deveria se dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. E aí os reformadores trataram do ensino bíblico sobre o poder civil, das tensões envolvidas entre a igreja e o Estado, e também trataram da tensão entre as duas cidadanias do cristão. Ele é cidadão do reino dos céus, ele espera a cidade de Deus, mas enquanto isso o cristão vive na cidade do homem, ele vive lutando nesse mundo de vergonha e dor e muitas vezes falta de esperança. O cristão vive nessa tensão, ele não consegue abstrair essa tensão. E o cristão é chamado a testemunhar de Deus, a ser sal e luz mesmo perseguido entre essa tensão entre a cidade de Deus e a cidade do homem, entre a igreja e o Estado. E nesse sentido, praticamente todos os reformadores principais escreveram livros e tratados para guiar a igreja na relação com o Estado e com a política. Martinho Lutero, João Calvino, Martin Butzer, John Ponnet, Christopher Goodman, François Rothman, Teodoro de Beza, George Buchanan, que foi reformador em Portugal durante um tempo, Philippe de Mornay, Johannes Althusius, Samuel Rutherford, todos esses homens escreveram textos para ajudar a igreja a se posicionar no embate político da sua época, a refundar estados, a cooperar com bons governantes e até mesmo a derrubar maus governantes. Alguns pontos importantes aqui dessa visão da reforma e a política é que não se deveria centralizar o poder na mão de algumas poucas pessoas. Essa é uma questão importante dos escritos dos reformadores. Só Deus detém todo o poder, então nenhum ser humano pode ter todo o poder. E baseado em Isaías 33, 22, é um texto para você grifar na sua Bíblia, porque é um texto importantíssimo nessa matéria. Só Deus é o rei, só Deus é legislador, só Deus é juiz, então nenhum ser humano pode ser sozinho rei, legislador e juiz. Se só Deus pode ter esses poderes, ou só Deus tem esses poderes, só Yahvé, o Senhor, tem esses poderes em si mesmo, então, para que um homem não governe outro homem, para que um homem não exerça domínio sobre outro homem, esses poderes têm que ser fracionados nas nossas sociedades. Então, os reformadores lutaram para que o poder não fosse centralizado numa única pessoa, não fosse centralizado numa única família, não fosse centralizado em algumas poucas pessoas, mas os reformadores entenderam que esses poderes têm que ser separados e equilibrados. Então, toda a nossa noção de três poderes, executivo, legislativo, judiciário, nasce da reforma do século XVI para o século XVII. Aí você acrescenta aí os reformadores lutando pela liberdade de imprensa, o chamado quarto poder, o poder fiscalizador. Toda a estrutura que trouxe o Ocidente até o presente momento, toda essa estrutura civilizatória tem a sua origem na Reforma Protestante do século XVI, não na Revolução Francesa do século XVIII. E esses poderes têm que ser divididos entre o maior número possível de pessoas. Espanta o brasileiro indo para os Estados Unidos descobrir que lá você vota para procurador, lá você vota para juiz, lá você vota para um xerife ou para um delegado. Qual a ideia que a teologia da reforma levou para a América? Quanto mais os poderes foram divididos, menor a chance de um ser humano ou um grupo de seres humanos terem poder sobre outros. E aqui vai um ponto interessante. Isso aqui, essas informações aqui são ideias que nascem, sobretudo, do ramo reformado da reforma, com Calvino e com Beza, e depois com Althusius e com Rutherford, de Mornay na França. Então, são ideias tipicamente calvinistas, não luteranas. Onde essas ideias ganharam força, nunca houve ditador.
nunca houve ditador na Holanda, nunca houve ditador na Suíça, nunca houve ditador no Reino Britânico, no Reino Unido, nunca houve ditador dos Estados Unidos. Porque onde os poderes seculares são fracionados, o mais fracionados possível, isso torna impossível de que um conglomerado, um partido, um indivíduo venha seduzir as massas para ter poder sobre tudo e sobre todos. Agora, onde essa mensagem não entrou, mesmo na Alemanha luterana, Hitler foi eleito. Salazar tomou poder em Portugal. Franco tomou poder na Espanha. Mussolini chegou ao poder na Itália. A Romênia, Hungria se tornaram ditaduras. Todos países católicos, ou todos países onde havia algum tipo de noção de uma sociedade hierarquizada, onde o poder é concentrado em poucas pessoas. Do outro lado, os reformadores, agora todos eles, entenderam que os governantes devem sempre prestar contas ao povo, presta atenção, que tem o direito e o dever de afastar os injustos e corruptos do poder. Então, no século XVII, um rei, Carlos I, foi decapitado. Primeira vez na história que isso acontece. Por que Carlos I foi decapitado? Primeiro, porque ele quis governar a Inglaterra sem o parlamento. E a Inglaterra, desde o século XIII, desde o João Sem Terra, era uma monarquia parlamentarista. O rei não tinha poderes absolutos, como na França, ou como outros países europeus, como Espanha e Portugal. O poder do rei era limitado pela carta, o poder do rei era limitado pelo parlamento. Aí esse rei, querendo imitar o seu primo francês, achou que podia dominar a Inglaterra sem parlamento. O parlamento era basicamente presbiteriano e congregacional. O parlamento secou a torneira do rei, parou de dar dinheiro para o rei. O que o rei faz? Ele abre guerra contra o parlamento. O parlamento convoca um exército, esse exército é liderado por um congregacional famosíssimo chamado Oliver Cromwell. O exército dos puritanos, como era chamado, o novo exército modelo, derrota o rei e seus exércitos no campo de batalha. O rei é preso. Tudo bem, agora os puritanos querem saber o que vão fazer com o rei. Ok, o rei se rebelou contra a lei da terra, contra o parlamento, mas ainda é rei. Vamos tentar honrá-lo. Só que o serviço secreto do parlamento descobre que o rei trocou cartas com o rei de França, pedindo para o rei da França invadir a Inglaterra e restabelecê-lo no poder, e que se o rei de França fizesse isso, o catolicismo seria de novo restabelecido na Inglaterra. Quando se tem acesso a essas cartas, então descobre-se que o rei está cometendo crime de lesa pátria. O rei está tentando contra a sua própria nação. O rei é julgado, condenado e decapitado em público em Londres. Toda a Inglaterra fica espantada com isso, toda a Europa ficou horrorizada com isso. Por quê? Porque um dileto filho de Deus, alguém que tem um contato mais próximo com Deus do que todas as pessoas da terra, foi executado. Mas para os reformadores, a vontade do rei não é a lei. Até mesmo o rei está debaixo da lei divina. Como diz o famoso filme feito lá no Brasil, a lei é para todos. Ou, para citar uma frase do juiz Sérgio Moro, nem mesmo o presidente da República está acima da lei. Todos estão debaixo da lei, sobretudo quando essa lei espelha os justos princípios da Sagrada Escritura. Então, nesse sentido, o povo pode se unir para derrubar um governante mau. E no caso de um ditador, esse foi um dilema que cristãos enfrentaram na Segunda Guerra Mundial, sobretudo cristãos protestantes. Como se lida com um ditador quando não há como derrubá-lo pelas vias normais? Então, recorrendo à Sagrada Escritura, toda a Sagrada Escritura, o Antigo Testamento, entendeu-se que, num ato de desespero, o tiranicídio seria legítimo. Como o Dietrich Bonhoeffer bem colocou, se você está dentro de um ônibus e você nota que aquele motorista do ônibus é louco e aquele motorista começa a colocar em risco pessoas que estão dentro do ônibus e fora do ônibus, é obrigação moral sua se levantar e até mesmo usar de força para remover o motorista do ônibus e frear aquele ônibus e salvar aqueles que estão dentro do ônibus e fora do ônibus. Portanto, Dietrich Bonhoeffer, Klaus von Stauffenberg e outros tentaram matar Hitler. E eles tentaram assassinar Hitler a partir de noções básicas da ética cristã, de que se não tem como derrotar ou derrubar um ditador pelos caminhos normais, esse deve ser derrotado mesmo que a custo da própria vida. A Operação Valquíria deu errado, Hitler permaneceu vivo mesmo com a bomba explodindo poucos metros dele,
todos aqueles que tentaram tirar Hitler do poder pela força morreram, mas a grande tragédia é que entre 20 de julho de 44, quando a Operação Valquíria dá errado, e 1º de maio, 5 de maio de 45, quando a guerra na Europa termina, é o período que mais morreram pessoas em toda a Segunda Guerra Mundial. Aqueles cristãos ousaram muito, pagaram um preço mais elevado pela ousadia deles. Foram mortos, seu nome foi jogado na lama pelos nazistas, hoje são heróis da nova nação alemã. Você anda por Berlim, você anda por cidades conectadas com esses homens, há nomes de ruas com nomes deles, os lugares onde eles viveram são celebrados, eles passaram a ser vistos. Tempos depois, por meio da sua morte violenta, Bonhoeffer morre faltando um mês para terminar a Segunda Guerra Mundial, morre nu, enforcado com corda de piano, num campo de concentração na Alemanha, no sul da Alemanha, mas esses homens se tornaram os modelos da nova Alemanha. Uma economia pujante, uma nação importante dentro da Europa, a 4ª maior economia do mundo. Por fim, os reformadores falaram da origem do contrato social que garantiria as liberdades fundamentais para todos. Eles entenderam que a lei que Deus dá no Sinai é o modelo de uma Constituição. Como eu disse há pouco, ninguém está acima da lei numa nação, de fato, democrática e republicana. O que está acima de todos nós é a Constituição. E espera-se que essa Constituição espelhe a Sagrada Escritura. Espera-se que o cerne principal de uma Constituição reflita os justos valores que Deus revelou na lei moral. Proteção aos bens, proteção ao nome, proteção à vida, proteção ao casamento. Uma boa Constituição, ela incorpora esses valores consagrados na lei do Sinai. E são essas leis que garantem o espaço de civilização para a gente, onde todos, governantes e governados, estão debaixo dessa lei constitucional. Então, a ideia de Constituição também nasce da reforma protestante do século XVI e da leitura bíblica que os reformadores estavam fazendo e aplicando essa leitura bíblica à sociedade de forma mais ampla. Assim, para concluir, o movimento da reforma não foi apenas um movimento de redescoberta do Evangelho como revelado nas Escrituras Sagradas e com vistas à renovação da igreja. O movimento da reforma foi um movimento amplo de reordenação de toda a sociedade à luz da palavra de Deus, à luz da revelação que Deus faz de si mesmo. Em outras palavras, os nossos grandes reformadores do passado, eles estavam relendo a Bíblia, tentando entender a mensagem de salvação da Sagrada Escritura, aplicando a Bíblia aos dramas pessoais das pessoas dentro das suas comunidades, mas também usando a Bíblia para estimular os membros dessas comunidades a reordenar a Europa do século XVI. Em outras palavras, enquanto hoje a gente fica imitando muitas vezes o pior da cultura em nossas igrejas, músicas que não comunicam nada, mal tocadas, mal compostas, filmes com um enredo infantil, superficial, etc., imitando o pior da cultura atual. No passado, entre os séculos XVI e XVIII e XIX, quem fazia cultura, quem determinava o que era melhor da cultura eram cristãos protestantes. O máximo em termos de pintura, literatura, teatro, política, etc., o que determinava a qualidade do que era feito era obra de cristãos protestantes. Eles ouviram a mensagem que vem de Isaías. O texto diz: vocês viram o que eu fiz, e como levei vocês sobre asas de águia, e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentro de todos os povos da terra, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Porque toda a terra é minha. Nota, a terra não será de Deus. A terra já pertence a Deus. Toda a terra já pertence a Deus. E Deus requer que nós, seu povo, a gente haja como um reino de sacerdotes, nação santa, para que essa terra seja de fato aqui e agora desse mesmo Deus. Não é futuro, é aqui e agora. Que vocação Deus deu para você? Qual o seu chamado? Se Deus levantou você para ser um pregador, um pastor, glória a Deus por isso.
Mas se Deus não te chamou para servir na igreja, Deus também te chamou para servir nesse mundo que é dele. Qual é o seu chamado? Quais são os dons que Deus concedeu para você? Quais são aqueles talentos com os quais você foi criado? O que te dá prazer para fazer? Você é pago para fazer com alegria o seu trabalho? Ou, colocando de outro lado, você pode dizer que você está sendo pago para fazer aquilo que te dá muito contentamento, muito prazer? Descubra a sua vocação. Entenda a sua vocação. Peça para outras pessoas ajudarem a você a entender qual o seu chamado nesse mundo, para que, entendendo o seu chamado e sua vocação, você se empenhe de tal forma que você atue como parte de um reino de sacerdotes e uma nação santa. Nota que o texto bíblico não diz que Moisés será um sacerdote. Ele não era sacerdote. O texto antecipa a mensagem do Novo Testamento de que todos aqui somos reino e sacerdotes. Todos aqui somos chamados para sermos uma nação peculiar e pura, com um elevado padrão de ética. Homens e mulheres compromissados com santidade, com retidão e integridade. Então, qual a sua vocação? Qual o seu chamado? Gaste tempo pensando nisso, refletindo nisso. Quem sabe Deus não levanta você para ser um educador importante aqui no Japão, ser um artista aqui nesse país, fazer música que comova, entretenha pessoas, mas eventualmente desperte pessoas para a fé cristã. Quem sabe Deus não levanta você para ajudar em alguma área política dessa nação. Qual o seu chamado e vocação? Todos somos chamados a sermos um reino de sacerdotes e uma nação santa, porque toda a terra pertence ao Senhor, aqui e agora. Deus é Senhor dessa terra, aqui e agora. Vamos orar, depois o pastor Glauber está com a palavra, o pastor Nagoca também. Senhor Deus, ajuda-nos, Senhor, a nós que temos ouvido a Tua palavra e recebido Tua mensagem de salvação, a nos erguermos de fato como uma nação santa e como um reino sacerdotal. Senhor, ajuda-nos, nós imploramos, dá Teu Espírito, para que de fato a gente cumpra o nosso chamado nesse país aqui no Japão e no nosso tempo presente. Senhor, Deus soberano, toda a terra pertence a Ti. Tu és o Criador de toda a terra. Então, ó Deus, infunde em nós o poder do Teu Espírito e ajuda-nos a Te servir, a dar glória ao Teu nome, aonde o Senhor mesmo nos tem colocado. O Senhor comanda todas as coisas. Nós não chegamos aqui por nossa própria vontade. O Senhor usou nossos sonhos, aspirações, o Senhor usou ideais para nos trazer até esse momento. Então, ó Deus, nós imploramos, sirva-se da gente. Nós queremos ter alegria de verdade, nós queremos ter contentamento no que nós fazemos, mesmo uma vida diferente, algumas vezes tão dura, é aqui que o Senhor nos colocou, é aqui que o Senhor nos postou. Ajuda-nos então, ó Deus, a sermos de fato nação santa e reino sacerdotal nesse país. Ajuda-nos a fazermos diferença nesse país. Ajuda-nos a prepararmos nossos filhos para impactarem essa grande nação. Assim nós te imploramos, por meio do sacrifício vicário de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.